É uma grande satisfação para a Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, estar aqui na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Paraná, com esta acolhida tão organizada, antes de mais nada, organizada, tão carinhosa e tão realmente em comunhão de pensamento, em comunhão de ideias, em comunhão de valores e princípios com a nossa associação. Quero agradecer, portanto, a doutora Adriana Dávila Oliveira, quero também cumprimentar o professor Eduardo de Oliveira Leite, que é o nosso presidente na seção do Paraná da ADEFAS, o professor Eduardo, que está na nossa associação desde o início, ou seja, desde o ano de 2013, quando a ADEFAS foi fundada, ainda embrionariamente, por meio de um instituto que se chamava IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Privado. O professor Eduardo de Oliveira Leite foi a São Paulo e iniciamos ali o embrião da ADEFAS, um grupo de juristas preocupados com os rumos do direito de família e do direito das sucessões. E este empenho realmente do professor Eduardo em concretizar esses trabalhos associativos está hoje coroado neste evento, né? Neste evento graças a esta acolhida da Escola Superior de Advocacia. E eu fui incumbida pelo professor Eduardo de apresentar um pouco da nossa associação e vou então apresentá-la pelas conquistas. Uma associação que veio ao mundo efetivamente em 2014, foi uma gestação longa de praticamente 11 anos para que fosse estruturada, para que fosse organizada e nasceu, por isso que eu disse que o embrião em 2003 e o nascimento em 2014, quando nasceu a ADEFAS, a Associação de Direito de Família e das Sucessões. Mudamos de comum acordo, eu e o professor Eduardo, o nome da instituição, do instituto, o nome da associação e os seus objetivos, focados então no direito de família e das sucessões, em razão da necessidade crescente durante esta longa gestação, pudemos perceber essa necessidade crescente de estudos voltados ao direito de família e ao direito das sucessões. Então, de uma associação de direito privado, passamos para uma associação de direito de família e das sucessões dentro do direito privado. Pois bem, de 2014 para cá, tivemos muitas conquistas, poucos anos, menos de 5 anos. A associação veio ao mundo em agosto de 2014. Tivemos muitas conquistas. E é isso que eu gostaria de apresentar a todos, que assim vamos, obviamente, ter uma ideia geral dos nossos trabalhos. Bem, primeiramente no Conselho Nacional de Justiça, pedimos providências ao CNJ para que fosse vedada a lavratura de escrituras de poligamia, chamado poliamor, chamado poliafeto. A rigor, poligamia, ou seja, esses jocosamente chamados trisais, que poderiam ser quadrisais, quinquisais, sextasais, né? O número ilimitado, ou seja, relações de um homem com 2, 3, 4 mulheres, de 2 mulheres com 2, 3, 4 homens e assim por diante. Vendo que escrituras de poligamia estavam sendo lavradas em São Paulo, primeiramente em Tupã, depois em São Vicente, por uma tabeliã que está exonerada a bem do serviço público, a doutora Cláudia Domingues, e no Rio de Janeiro, por uma outra tabeliã de nome Fernanda Freitas, a ADEFAS pediu providências ao Conselho Nacional de Justiça para que fosse vedada a lavratura de escrituras. Porque os tabelionatos de notas estavam, enfim,
interessados neste tema em todo o Brasil. Afinal de contas, um tabelionato de notas quer emolumentos, é muito natural. Mas um tabelionato de notas deve, antes de mais nada, cumprir a lei. Cumprir a lei. E a lei brasileira, dentro da própria Constituição Federal, contém norma expressa sobre a monogamia como princípio fundamental, não só do casamento, mas também da união estável. Por isso foram vedadas as lavraturas de escrituras de poligamia, graças ao trabalho da ADEFAS. O acórdão que foi relatado pelo então Corregedor Nacional de Justiça, ministro Noronha, expressamente diz que união estável poliafetiva, impossibilidade do seu reconhecimento em escritura pública e, portanto, também em escrito particular. Quem quiser viver uma união poligâmica, que viva, mas não queira atribuir efeitos de família, efeitos sucessórios, efeitos previdenciários, efeitos securitários, como aquelas escrituras sempre com o foco patrimonial, porque aspas é afeto. Na verdade, é busca de interesse patrimonial, estavam pretendendo fazer contrariamente à ordem jurídica brasileira. E mais uma vitória da ADEFAS, esta em relação ao chamado divórcio impositivo. As Corregedorias Nacionais de Justiça do Maranhão e, primeiramente, a de Pernambuco, resolveram normatizar um novo procedimento de divórcio, ou seja, para que a lei? Para que serve a lei? Né? Afinal de contas, um Corregedor Nacional de Justiça pode, de repente, né, editar um novo divórcio, esse chamado divórcio impositivo. O que era esse divórcio impositivo que pretendiam os Corregedores de Justiça estaduais de Pernambuco e do Maranhão? Divórcio impositivo seria basicamente o seguinte: depois de uma briga, uma discussão de um casal, algo tão comum, tão corriqueiro, um deles poderia chegar no registro civil onde se casou e requerer diretamente ali a averbação do seu divórcio. Depois, o outro seria notificado de que estaria divorciado. E chegou-se a dizer, como justificativa desses provimentos, especialmente em Pernambuco, uma iniciativa do desembargador Jones Figueiredo, que casamento não tem solenidade nenhuma, casamento não é nada e, portanto, divórcio também pode ser feito desse modo. Nenhum contrato de consumo se desfaria com tanta facilidade como pretendiam esses corregedores estaduais de justiça de Pernambuco e copiado incautamente pelo Corregedor do Maranhão. Pois bem, a ADEFAS prontamente pediu providências, também a Corregedoria Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, também prontamente revogou esses provimentos e cassou todos os efeitos de divórcios que tenham sido averbados com base nesses provimentos ilegais. Corregedor de Justiça não faz lei, lei é feita pelo Congresso Nacional. E os procedimentos de divórcio estão absolutamente regulados pelo Código de Processo Civil e pelas leis extraordinárias respectivas. Mais uma vitória da ADEFAS. Não pensem que seria só em Pernambuco e no Maranhão. Esta ideia do divórcio impositivo já se espalhava por outras corregedorias de outros estados brasileiros. E por quê? Né? Porque pensam efetivamente que o casamento é um nada jurídico e, portanto, que o divórcio deve ser facilitado? Não por isso. Por força desta ideia, às vezes um tanto quanto exagerada, da desjudicialização. Né? Mas desjudicialização tem limites. Né? Ninguém poderia imaginar o Brasil com um procedimento deste tipo. Pois bem, no Supremo Tribunal Federal também já tivemos várias vitórias por força de trabalho técnico, trabalho sério, trabalho responsável da nossa associação. Assim como Amicus Curiae, após uma decisão
do Supremo Tribunal Federal, que determinava a total equiparação dos efeitos sucessórios da união estável, equiparando-os, portanto, aos do casamento, conseguimos, como amicus curiae, em recurso de embargos de declaração, a seguinte decisão: na união estável não há herança necessária, na união estável não há direito à legítima. O companheiro, a companheira podem, por via do testamento, excluir o companheiro ou a companheira sobrevivente dos direitos hereditários. Isto é mais uma vitória da DEFAS. Isso daria um curso inteiro, professora Adriana, para explicar o porquê desta diferença, que ainda tem que ser minimamente conservada entre casamento e união estável. Mas, em breves palavras, casamento se forma através de uma solenidade em que as pessoas pensam, sabem, escolhem regime de bens, e união estável se resolve no plano dos fatos, ou seja, se faz no plano dos fatos, se constitui no plano dos fatos, não sendo possível uma equiparação total. Mais uma vitória da DEFAS, não se aplica o artigo 1845 do Código Civil aos companheiros. E assim, mais um tema de grande relevância, a paternidade socioafetiva, que foi considerada como possível no ordenamento brasileiro em razão do Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário, em que a DEFAS também participou como amicus curiae. E no CNJ foi editado um provimento em que havia uma ideia de que o CNJ teria, em razão do acórdão do Supremo Tribunal Federal, que acolheu a paternidade socioafetiva, possibilitado que um padrasto, uma madrasta, juntamente com o pai e com a mãe, fizessem um registro civil daquele filho como sendo filho dos quatro. Ou seja, também um ato muito impensado, muito rápido, todos se dão bem, vai o padrasto com o pai e com a mãe, ou a madrasta, o pai e a mãe, registram aquela criança como sendo filho, com todos os direitos, com todos os deveres, com todos os efeitos do poder familiar como filho. Mais uma vez, o trabalho da DEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, o ministro João Otávio de Noronha esclareceu que esse provimento 63 do CNJ não possibilita a multiparentalidade. Ou seja, que esse provimento 63 não autoriza um cartório de registro civil a fazer o registro de 3 ou 4 pessoas como sendo pais de uma mesma criança. E que o único objetivo do provimento 63 foi possibilitar o registro da maternidade ou da paternidade em reprodução assistida por 2 homens ou 2 mulheres. Este é o único objetivo do provimento 63, e não a multiparentalidade, como se pensava numa interpretação equivocada a respeito desse provimento. Esse foi mais um trabalho da Associação de Direito de Família e das Sucessões. E este aí está, portanto, o esclarecimento do ministro. Depois eu vou enviar, já disponibilizei aqui para a escola, a professora Adriana, todo esse material para que possam divulgá-lo e encaminhá-lo aos presentes. E, bem, mas não paramos por aí, né? Por enquanto, nossas conquistas. Agora vamos ver nossas futuras conquistas, né? Nossas futuras conquistas no que se refere a um amicus curiae também, a uma presença da DEFAS no Supremo Tribunal Federal nesses 2 recursos extraordinários de repercussão geral, em que se debate pensão para amantes. Ou seja, chegou ao Supremo Tribunal Federal essa questão como se fosse de repercussão geral, quando no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência é uniforme, no sentido de não atribuir nenhum direito para amantes, mas, enfim, abriram a questão de repercussão geral no Supremo e a DEFAS está lá exatamente no sentido de que não sejam atribuídos direitos previdenciários, que é a porta aberta para outros direitos aos amantes, já que, obviamente, amante ou mancebia, no caso, essa relação entre uma pessoa casada ou que vive em união estável e uma terceira pessoa, é um ato ilícito
Então, não se pode atribuir direito a uma ilicitude ou a uma cumplicidade do adultério. Pois bem, mais um assunto em que logo estaremos presentes mais uma vez, que é um outro recurso de repercussão geral, que foi agora, né, instalada a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal bem recentemente, sobre a separação judicial. A separação judicial, que é um instituto que, segundo o Código de Processo Civil de 2015, é um instituto que foi recepcionado pela Constituição Federal por meio da emenda 66 de 2010, mais uma vez em pauta, se a separação existe ou não existe. E nós estaremos presentes, estou terminando o requerimento, professor Eduardo, para que participemos também nesse recurso como amicus curiae, na defesa da manutenção da separação, por força de direitos fundamentais, não como requisito do divórcio, não como pressuposto do divórcio, como mais um instituto em razão da liberdade de crença e de exercício de direitos de crença. Este é um dos fundamentos. Assim como deve-se respeitar a liberdade de crença no Estado laico, a liberdade daqueles que não aceitam o divórcio, deve-se respeitar também a liberdade no exercício dos direitos atinentes à crença, ou seja, no exercício do direito à separação. Desculpe. E assim, a ADEFAS continuará empenhada na proteção jurídica e institucional da família, conforme os anseios sociais. Sempre com visão atual, acreditamos no aperfeiçoamento social promovido com realismo e pautado na proteção dos direitos da personalidade, ou seja, dos direitos fundamentais, dos direitos dos membros da família. Isso não é conservadorismo. A ADEFAS é contemporânea e, repito, está sempre conforme os anseios da nossa sociedade. Muito obrigada, professora, por essa possibilidade de apresentar a nossa associação.